Boa tarde, pessoal. Vamos começar o nosso evento LGPD na prática, para todo mundo aprender a se adequar à lei de um jeito simplificado e prático. As nossas palestrantes de hoje são a Juliene Ferraz Nascimento, que é advogada e empreendedora. Ela atua com direito empresarial, auxiliando startups e empresas já estruturadas, com foco em processos de inovação e negócios criativos. E a Aline Meirelles, que é gerente de projetos internacional, empreendedora, consultora, palestrante e engenheira. Elas vão se apresentar melhor e vamos iniciar. Podem começar aí, meninas. Maravilha! Boa tarde, pessoal. Primeiro quero agradecer aí a presença de todos vocês. Estou muito feliz em ver rostinhos e nomes conhecidos por aqui. E a ideia hoje é a gente conversar um pouquinho aí sobre essa tal de LGPD, que é uma leizinha nova que surgiu, e os empresários em geral precisam ficar atentos com isso. Eu vou pedir uma gentileza para vocês de fecharem os microfones enquanto a gente estiver falando. A gente vai abrir alguns momentos específicos para quem quiser fazer pergunta, para interagir. A ideia é ser bem um bate-papo mesmo, tá? Mas a gente vai abrir momentos específicos para isso. Então, só para não atrapalhar o fluxo, por favor, fechem os microfones, tá bom? Bom, meu nome é Juliene, eu sou advogada, trabalho com startups, como a Cíntia falou. Sou pós-graduada em propriedade intelectual e faz mais ou menos uns 2 anos que eu venho estudando bastante sobre LGPD. Na verdade, foi uma consequência natural, porque eu já atuo com empresas, então foi muito orgânico começar a aplicar dentro desse trabalho algumas questões relacionadas à proteção de dados também. E eu vou pedir para a Aline se apresentar também. Eu estava mutando a galera que não tinha se mutado e me distraí aqui no seu slide. Então, esse é o seu slide. Prazer, gente, é muito bom estar aqui. Eu sou gerente de projetos, mas formada aí em Lins como engenheira civil, né, da casa da Unilins, com muito orgulho. E depois que eu me formei em engenharia, eu acabei seguindo pelo ramo da gestão de projetos, fiz a minha pós na FGV e depois um mestrado na Califórnia, e me envolvi já com projetos internacionais, morei em 7 países e hoje a gente lida com as mais várias e diferentes indústrias na área de gestão de projetos e agora com a Juliene em LGPD. Tenho o PMP, que é uma certificação de gestão de projetos. Sou professora de pós-graduação e coordenadora de pós-graduação de gestão de projetos. E hoje eu tenho a escola iBegin, que é uma escola de idiomas que tem inglês, espanhol e português. E a gente atende alunos pelo mundo inteiro. Então, essa sou eu. Legal. Pode passar, por favor, Aline? Slide. Eu acho que a primeira coisa que é bom a gente entender sobre essa questão de proteção de dados é que quando a gente pensa em aplicar isso em uma empresa, a gente tem aí um trabalho multidisciplinar, porque tem a parte jurídica, porque é uma lei, mas nós temos também uma parte que é muito ligada à gestão de projetos. Vocês vão ver conforme a gente evoluir aqui no bate-papo, que várias etapas precisam ser cumpridas, a gente precisa entender de forma clara como que funciona o fluxo do negócio para poder ver o que é necessário ser feito. Por isso que é um trabalho que ele não é feito só por advogados, né? É muito comum ter envolvimento de gerentes de projeto também, até por isso que eu fiz uma parceria com a Aline para a gente desenvolver esse trabalho, e também tem um braço forte de tecnologia, com profissionais que lidam com segurança da informação. Então, sempre que uma empresa pensa em implementar a lei de proteção de dados no seu negócio, é importante pensar que vai precisar de profissionais com diferentes habilidades para que realmente o trabalho seja feito de forma completa, tá? E o que é essa lei? Eu vou fazer para vocês um breve panorama histórico para todo mundo entender a lógica do surgimento dessa lei aqui. Quando a gente estava, sei lá, no final da Segunda Guerra Mundial, na Europa, os países eles estavam assim numa situação alarmante, né, num pós-guerra, e os governos acabavam tomando algumas medidas um pouco abusivas até para proteger a segurança da região, porque
estava todo mundo em guerra, tudo estava sendo atacado, então era comum os soldados invadirem a casa de uma pessoa para ver se não tinha nenhum inimigo escondido lá dentro, era comum ter interceptação de correspondência para ver o que você está recebendo, se não é alguma coisa que vai prejudicar o país. E daí, logo que a guerra acabou, essa postura, né, ela continuou acontecendo e as pessoas ficaram incomodadas. As pessoas falaram assim, peraí, não dá para eu estar aqui na minha casa numa boa e de repente chega um soldado quebrando a porta, entrando, revirando tudo para ver se tem um inimigo aqui dentro. Eu entendo que existe essa questão de segurança nacional, mas também existe uma questão de privacidade de cada cidadão, não é? Então, como é que a gente faz para equilibrar essas duas questões? E com isso começaram as primeiras discussões sobre essa questão da privacidade do ser humano. A conversa evoluiu, isso foi reconhecido, sim, como um direito que todo mundo tem. Aqui no Brasil, inclusive, está na nossa Constituição que as pessoas têm direito à privacidade. Só que agora vamos dar um salto para o século XXI. Eu vou contar para vocês uma história, que é uma história real, aconteceu há pouco tempo. Tem uma loja americana, varejista, que chama Target. A Target, ela é tipo um Walmart, que vende de tudo, assim, né? E eles vendem online também. Então, tem uma menina que ela, às vezes, comprava algumas coisas na Target pelo computador e ela recebia muitos anúncios no computador com propaganda de produto para bebê. E essa menina ela era menor de idade, novinha, assim, e o pai dela se incomodou com essas propagandas de bebê, que eram propagandas de produtos da Target, tá? Se incomodou com isso, foi lá na loja e falou, olha, é o seguinte, vocês ficam mandando no meu computador para minha filha várias propagandas de produto infantil e ela é adolescente. Eu não quero que vocês façam isso, porque isso pode estimular ela a querer ter filho antes da hora. Acho que não é saudável, e eu não entendo por que vocês ficam mandando tanta propaganda de coisa de bebê pra gente, ninguém tem bebê em casa, para com isso, né? E aí o gerente da loja ficou todo desconcertado, pediu desculpa, falou que ia ver lá com o departamento de marketing por que eles ficavam direcionando tanta propaganda de coisas de bebê. E resumo da ópera, a parte de tecnologia dessa empresa, o pessoal de TI desenvolveu uma inteligência artificial que mapeava o comportamento das pessoas na internet. Então, quando você entra no site da Target, eles instalavam ali cookies na sua máquina, cookies são robozinhos que eles ficam vendo o que você está fazendo na internet. E com base nas pesquisas que você faz na internet, eles conseguem entender o que você gosta, qual que é seu perfil, e eles conseguiram desenvolver uma inteligência que identificava se a mulher estava grávida ou não com base nas coisas que ela pesquisava. A tecnologia da Target descobriu que a menina estava grávida antes dela, porque ela fazia pesquisa de sintomas que ela estava tendo, coisas que ela estava sentindo, né? E com base nisso, o computadorzinho descobriu que ela estava grávida e mandava propaganda de bebê. E, enfim, depois foi confirmado que ela realmente estava grávida, ela teve que conversar sobre isso com o pai dela, mas vamos combinar que a pessoa tem direito de escolher a menina tinha direito de escolher em que momento e como ela ia conversar com os pais dela em relação a isso, né? Não é uma questão que tinha que vir à tona porque o robô da Target descobriu e começou a direcionar propaganda e fez a questão surgir dentro de casa. Então, assim, hoje em dia, quando a gente fala de invasão à privacidade, o conceito é muito diferente do conceito que tinha lá no pós-guerra, do soldado quebrando a porta da tua casa e entrando para revirar tudo. Hoje em dia, a gente tem uma invasão de privacidade analisando os dados pessoais das pessoas, como, por exemplo, o seu perfil de comportamento na internet. Eu poderia ficar aqui dando vários exemplos para vocês de problemas que foram gerados por causa disso, e veio então a discussão, isso precisa de um limite, não dá para todo mundo sair por aí pegando as informações das pessoas e usando essas informações sem que as pessoas saibam para poder direcionar propaganda, para manipular a opinião ou para fazer outras coisas. E com isso surgiu uma discussão no mundo sobre a importância de regular a forma como os dados das pessoas são utilizados, tá? E foi assim que nasceu essa lei. Então, aqui no Brasil, a gente teve essa lei que começou a valer no ano passado,
e o objetivo dela é proteger a privacidade do ser humano, tá? A gente está falando aqui de dado de pessoas, estamos falando aqui de proteção da privacidade de gente, tá? Não estou falando de informações de sigilo de negócio ou de qualquer coisa que não seja um ser humano, tá bom? E quem precisa respeitar essa lei? Todo mundo que lida com dados de pessoas físicas, empresas públicas, empresas privadas, profissionais autônomos, todo mundo que, de certa forma, lida com relações com dados de gente, precisa respeitar as coisas que essa lei traz, tá bom? Pode passar, por favor. Bom, então, como eu falei, a gente tem aqui uma grande preocupação em proteger a privacidade do ser humano. O ser humano é como se fosse o ator principal, né? Eu até quis colocar aqui essa imagem de um palco e uma pessoinha no meio, porque tudo que a gente faz para poder cumprir essa lei são medidas que têm como objetivo proteger a privacidade do ser humano. E eu acho que fica muito fácil a gente entender o que precisa ser feito, porque é só inverter os papéis, né? Não vamos pensar assim, ai meu Deus, eu como empresa vou ter que fazer um monte de coisas, isso vai me dar um monte de trabalho. Não, se coloca do outro lado. Pensa que você também é um ser humano, que você também é cliente de outras empresas e que você gostaria de ver a sua privacidade respeitada. Você gostaria de saber quando eles pegam seus dados, o que fazem com ele, com quem compartilham, né? Então, quando a gente inverte os papéis, eu acho que fica muito mais fácil de entender algumas coisas que a lei traz. Pode seguir? Bom, então vamos entender de forma mais clara o que é dado, tá? Dado é qualquer informação que permita identificar uma pessoa. Tem algumas coisas que são mais óbvias, como nome, telefone, CPF, né? São informações que logo de cara identificam alguém. E tem informações que não são tão óbvias assim, por exemplo, endereço IP, porque eu posso localizar uma máquina com isso, não uma pessoa. Mas se eu pego essa informação e cruzo ela com outras, por exemplo, data e horário de quem estava nessa máquina, eu consigo identificar uma pessoa. Então, dado é tudo aquilo que identifica alguém logo de cara ou aquilo que permite que alguém seja identificável, como se fosse um joguinho de quebra-cabeça. Você vai juntando as pecinhas e, no fim, consegue identificar uma pessoa. Isso é dado. E a gente tem também na lei uma classificação de dados sensíveis, que são informações que expõem muito mais a pessoa, como, por exemplo, informação genética, opinião política, religião. São informações que, além de identificar uma pessoa, expõem ainda mais a privacidade dela. Isso é chamado de dado sensível. E por que é importante a gente entender a diferença entre esses dois? Você tem que entender aí na tua operação com que tipo de dado você está lidando. Porque se você lida com dados sensíveis, isso significa que se esses dados vazarem, se você tiver algum problema, você vai estar expondo muito mais a pessoa. Um exemplo que a gente conversou numa live de hoje é de um caso que um RH de uma empresa foi imprimir um atestado médico aí de um funcionário e estava escrito lá que a pessoa tinha HIV. E outras pessoas da empresa viram isso e ficou uma situação constrangedora para o cara. Então, assim, se na sua empresa existe um departamento que lida com dados sensíveis, a segurança tem que ser redobrada. Porque se eles vazarem, a consequência vai ser pior e, consequentemente, a penalidade que você pode receber vai ser pior. Tá? E vamos seguir? Posso só fazer um aditivo aqui. Quando a Juliane fala segurança, não necessariamente a gente está falando de firewall, de bloqueio, de cadeados. Não, a gente está falando assim, vamos orientar a pessoa que lida com essa informação de como garantir que essa informação não saia, né? A gente não está falando que precisa ser uma ferramenta, é uma orientação. Isso já é garantir a segurança, tá? E a gente vai falar um pouco mais para frente, mas só queria deixar isso claro agora, para ninguém achar que quando a gente fala que é para garantir, tem que colocar um firewall ou algo mais, né, tecnológico, complexo. Que segurança não está relacionado só a medidas tecnológicas. Segurança está relacionado a treinamento de pessoas, né? Se as pessoas entendem que elas estão lidando com dados sensíveis e são treinadas para terem medidas que protejam essas informações, você tem segurança, né? Mesmo sem nenhuma medida tecnológica aplicada. Bom, e aí a lei diz o seguinte, ok,
Entendemos o que são dados pessoais. Agora, vocês também precisam entender o que são os tratamentos. Tratamento é toda operação que você faz com os dados, como, por exemplo, coletar, compartilhar com alguém, arquivar, apagar, entre outras coisas. Qualquer coisa que você faça com esse dado é um tratamento. E quando você faz tratamento de dados, você precisa respeitar alguns princípios, como, por exemplo, finalidade. Cada vez que você faz algum tipo de manipulação com dado, isso precisa ter uma finalidade clara e bem definida. Então, se eu estou coletando uma informação de alguém, eu sou uma loja de roupa e eu pego algumas informações para conseguir vender uma camiseta. Eu pego lá o tamanho da camiseta que a pessoa precisa, entre outras coisas. Por que eu estou pegando essas informações? Para vender a camiseta, ok? Eu anoto no meu cadastro nome, telefone, e-mail, dados cadastrais, para conseguir talvez enviar essa camiseta para a pessoa. Tem uma finalidade específica. Eu não posso, no meio do caminho, pegar essas informações e usar para uma finalidade diferente daquilo que foi combinado desde o começo, tá? Outro princípio que tem que ser respeitado, o da necessidade. Eu só vou pegar informações que são absolutamente necessárias para o meu trabalho. Vou dar um exemplo real de um cliente no escritório que, por sinal, vendia camisetas, e ele quis fazer uma brincadeirinha, criar um bonequinho que você ia respondendo algumas perguntas no site dele, e no final ele criava um bonequinho com o seu rosto usando uma das camisetas lá da loja. E aí, entre as perguntas tinha orientação sexual. Aí a minha pergunta é, numa loja de camiseta, que você quer fazer um jogo interativo com as pessoas, qual a necessidade de você ter no seu banco de dados a orientação sexual dos seus clientes? Precisa disso? O trabalho que você desenvolve? Não precisa, não é necessário. Então, às vezes, as empresas acabam pegando muito mais informação do que aquilo que elas realmente precisam para trabalhar. E esse filtro tem que ser feito. Por quê? Porque quanto mais informação eu pego, eu estou arquivando aqui um monte de dado, eu estou arquivando aqui várias informações que podem expor as pessoas, se essas informações vazarem. E por que eu estou arquivando isso? A troco de nada, porque aquilo não é necessário para a minha operação. Eu estou arquivando só para esperar o momento que eu vou ter algum problema, aquilo vazar e eu tenho que pagar uma multa, né? Porque, então, aquilo que eu preciso para trabalhar, eu vou pegar. Aquilo que não é necessário, eu não vou pegar. Porque isso protege a minha empresa e porque isso também protege a pessoa. Ela não está se expondo tanto, tá? Princípio da transparência. Você tem que ser muito transparente. As pessoas precisam entender tudo que você faz com os dados dela. Então, eu trabalho em parceria com outras 2 empresas. Todas as informações que você passa para mim, eu vou compartilhar com essas outras 2 empresas, porque todo mundo trabalha junto. Então, a pessoa tem que saber que essas informações que ela está te passando serão compartilhadas. Tá? Ela tem que saber que as informações pessoais dela estão navegando por aí em outros lugares. Tá? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão de controlador e operador, mas eu vou antecipar um pouco. Muitas vezes as empresas precisam de um apoio para completar a operação, então elas trabalham em parceria. Eu vou dar um exemplo também de um outro cliente que a gente atende. Ele trabalha vendendo material pornográfico. Então, imagina que a pessoa entra no site, faz a compra das coisas que ela bem entender, e eles têm ali uma relação de quem fez a compra de produtos pornô e tem isso arquivado num banco de dados de uma empresa terceira, tá? Eu contrato alguém para fazer um armazenamento em nuvem para mim. E aí, essa empresa terceira não toma nenhum tipo de medida para proteger as informações. Então, um hacker vai lá, invade, acontece algum problema e, pluf, fica público que fulano ou ciclano entraram no site para ficar comprando produto pornográfico. É legal esse tipo de informação vazar? Né? Não é. Então, é importante que a pessoa entenda o quanto ela está se expondo quando ela começa uma relação com você. Eu preciso saber que eu estou te passando essas informações e você está compartilhando com outros. Quem são esses outros? Por que você está compartilhando com eles? Eu tenho que entender o que está acontecendo, porque são informações minhas que estão circulando por aí, tá? E segurança, que é realmente tomar providências para evitar qualquer tipo de problema com esses dados. Tem outros princípios, eu só quis passar aqui em alguns para vocês entenderem a lógica. Então, sempre, volta no slide, não mudei ainda não.
sempre que eu faço um tratamento com dados, eu preciso observar se todos os princípios estão sendo respeitados. Além disso, a lei fala outra coisa. Para fazer tratamento com dados, eu preciso ter uma autorização, que é o que a gente chama de base legal. Então, uma das autorizações que a lei prevê é o consentimento. Eu estou lidando com dados porque a pessoa me autorizou a fazer isso. E da mesma forma que ela me autorizou, ela pode me desautorizar. E se ela desautoriza, eu não posso mais fazer nada com essas informações. Outra base legal que existe, execução de contrato. Eu tenho um contrato com alguém e para cumprir esse contrato, eu preciso lidar com os dados. Então, para executar esse contrato, eu vou lidar com os dados, eu tenho uma base legal que me autoriza a fazer esse tratamento. Agora, se esse contrato é rescindido, eu não tenho mais a autorização que me permite lidar com esses dados. Então, ou eu acho outra base legal que me autorize, ou então eu paro de fazer o tratamento, tá? A lei traz 10 bases legais, que são 10 autorizações que permitem você utilizar os dados. Então, o que é necessário fazer? Na tua operação, entender qual base legal, ou quais, se for mais de uma, né, existem ali e que te permitem lidar com os dados no dia a dia, tá? Pode mudar agora. Bom, outro conceito que a lei traz... Eu estou trazendo aqui vários conceitos teóricos, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai passar por exemplos práticos para entender como aplicar essa teoria na prática. Fiquem tranquilos, tá? Mas é importante vocês entenderem o que cada um significa para poder entender a dinâmica dos exercícios depois. Outra lógica que a lei traz é dos agentes de tratamento. Agente de tratamento é o tipo, vamos chamar de tipo de empresa que lida com os dados, vamos falar assim. Então, quem que é o controlador? O controlador é o cara que pega a informação direto do titular. Vamos pegar aqui o exemplo de uma pizzaria. Eu tenho uma pizzaria, a pessoa está pedindo uma pizza, eu pego os dados dessa pessoa para fazer a pizza. Peguei direto dela, eu sou o controlador. Aí, eu faço a pizza e preciso entregar para a pessoa. Só que aqui na minha empresa eu não tenho motoboy, não tem ninguém que entrega. Então, eu contrato uma outra empresa de entregas para entregar essa pizza para mim. E aí eu dou a pizza e eu também dou o endereço da pessoa, também passo algumas informações para permitir que o trabalho aconteça. Então, esse cara da moto aí, que é, no caso, o entregador da pizza, ele também tem as informações da pessoa. Ele tem lá endereço, tem o nome da pessoa. Mas por que ele tem isso? Porque fui eu que passei. Não foi o dono da informação que passou direto para ele. Fui eu, controlador, que passei. Então, esse cara que recebe a informação do controlador é chamado de operador, tá? Controlador pega a informação direto do titular. Operador pega a informação do controlador. E por que eu tenho que saber a diferença entre os dois? Porque na tua empresa você tem que enxergar de forma clara quem são os operadores e ter uma relação muito bem construída com eles. Porque quem está passando os dados do titular para ele é você. E se ele pisar na bola e acontecer alguma coisa com esse dado, a culpa é tua e você vai ser responsabilizado também. Então, não adianta nada você ter várias medidas preventivas na tua empresa, fazer tudo bonitinho e compartilhar dados com outras pessoas ou outras empresas que não estão tomando cuidado. Porque se for apurado que você é um controlador, a pessoa é teu operador, o dado está lá por tua causa e essa pessoa deixou esse dado vazar, teve algum tipo de acidente aí na operação dela, você vai ser multado, penalizado do mesmo jeito, tá? E como que eu minimizo isso? Vamos ter um contrato bem feito com esse operador, um contrato prevendo os riscos, prevendo que ele pode me reembolsar se eu tiver algum prejuízo por culpa dele. A gente precisa de amarras contratuais bem feitas para trazer um pouco mais de segurança nesse caso, tá bom? Pode passar, por favor? Bom, vamos falar aqui da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Quem é esse ser? A lei prevê que aqueles que não respeitarem as condições que ela traz podem receber uma penalidade. E quem que aplica essa penalidade? Esse cara aí, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, é um órgão novo que foi criado com essa lei. A NPD deve ter, acho que um pouquinho mais de 6 meses, acabou de ser criado, eles estão realmente se estruturando ainda.
e já estão funcionando, mas é um órgão bebê. E a função deles é fiscalizar as empresas, então eles vão analisar se as empresas estão respeitando o que a lei pede. Eles também têm um papel educativo, né, de ajudar o pessoal a entender o que precisa ser feito. Aqui no Brasil, essa parte educativa ainda não começou, até porque o órgão é novo, eles estão se situando, né? E essa parte de fiscalização mais ativa para poder apresentar, penalizar quem não estiver respeitando, vai começar a partir de agosto, tá? Então, é muito importante que as empresas entendam o que elas precisam fazer e já comecem a tomar medidas para se adequar, justamente para evitar levar alguma multa de bobeira. A gente tem um tempinho aí ainda para poder entrar nos trilhos antes de efetivamente a NPD começar a aplicar penalidades, então é importante estar atento com isso. E que penalidade que a empresa pode receber? Uma simples advertência, eles vão pedir para arrumar o que for necessário. Pode ser que eles apliquem multa, né, dinheiro. Pode ser que eles proíbam a empresa de lidar com os dados enquanto ela não se adequar. Então, você primeiro vai ter que atender às exigências que eles apontarem e só depois disso vai poder voltar a fazer tratamento de dados. E também pode ser que eles divulguem que a sua empresa está irregular. Eu, particularmente, acho que essa penalidade é uma das piores, porque é o típico queima-filme, né? A autoridade que é responsável por ver se as empresas estão adequadas vai lá e divulga para a galera que a tua empresa está irregular. É bem queima-filme isso daí, né? Então, essas são as penalidades que as empresas podem receber caso elas não respeitem aquilo que a lei pede. Pode passar. E aqui eu quero contar um caso para a gente encerrar essa parte teórica, encerrar com uma historinha, que é o caso da Cyrela. Deixa eu só fazer uma observação antes disso. Essas penalidades que eu falei para vocês agora no outro slide, elas só podem ser aplicadas pela ANPD, que é a autoridade lá que eu expliquei, tá? Acontece que a gente tem aqui uma coisa que se chama poder judiciário. Então, se por acaso um titular de dados achar que a sua empresa está usando as informações deles de forma indevida, essa pessoa pode ir lá processar a tua empresa, tá? Então, a gente tem aqui duas maneiras diferentes das empresas serem penalizadas. Uma é a ANPD te fiscalizou e aplicou uma penalidade. Outra é alguém foi lá e processou a tua empresa falando que ela não está respeitando a lei. E daí, no caso, o juiz vai analisar o que aconteceu e se ele achar que é pertinente, ele pode falar para a sua empresa pagar aí uma indenização, que é o que aconteceu aqui com a Cyrela, tá? Qual que foi o caso da Cyrela? Um cara foi lá, comprou um apartamento com a Cyrela e ele teve que passar algumas informações para poder efetivar essa compra. Logo depois que ele comprou o apartamento, ele começou a receber um monte de ligação, um monte de contato de empresas que vendem coisas para apartamentos, né? Pessoal de decoração, banco oferecendo financiamento. E daí esse cara percebeu que essas empresas eram empresas parceiras da Cyrela, e que eles conseguiram a informação de que ele comprou um apartamento e conseguiram também telefone, e-mail dele, porque a Cyrela passou. E o cara ficou pé da vida, porque ele falou assim, eu compartilhei os meus dados com a Cyrela porque eu queria comprar um apartamento, mas eu nunca autorizei a Cyrela a compartilhar os meus dados com outras pessoas. E lá no contrato que eu tenho com a Cyrela, está escrito que eles iriam usar os dados apenas para arquivar lá e constar que eu comprei um apartamento. Em nenhum momento me disseram que eles iam compartilhar isso com um monte de empresa que ia ficar me enchendo o saco depois. O cara foi lá, processou a Cyrela por causa do assédio que ele estava recebendo. O juiz entendeu que a reclamação fazia sentido e obrigou a Cyrela a pagar uma indenização de R$10.000 pela perturbação, mais R$300 por cada contato indevido que o cara receber. Tá? Então, esse aí foi o caso da primeira empresa que foi processada e que a gente teve uma sentença positiva com base nos dispositivos da LGPD. Tá? Bom, pessoal, se vocês quiserem abrir agora para perguntas, se vocês quiserem esclarecer alguma dúvida sobre essa primeira parte teórica, fiquem à vontade, porque daí a gente vai agora para uma segunda parte com a Aline, que vão ser exemplos práticos de como aplicar esses conceitos.
Juliane, muito bom. O governo federal pode ser processado? Pode. Flávio, você sabe que os órgãos públicos precisam se adequar também. Já começou um trabalho e vamos ver como é que vai ser essa questão, né? Podemos processar os órgãos públicos ou não? Vamos ver como é que isso vai se sustentar ao longo do tempo. Tecnicamente, pode. Né? Ouvindo você aqui, eu fico lembrando dos aposentados, né? Você nem é oficialmente oficializado, foi aposentado, já tem banco te ligando oferecendo crédito, pô. Brincadeira. A Previdência a língua está vendendo informação assim, absurdamente. E isso traz a necessidade deles começarem a se organizar lá dentro, né? Porque não sei o que acontece em cada um dos órgãos, mas às vezes pode ter algum funcionário que está passando essas informações por baixo do pano e ganha uma propininha com isso, né? Então, agora os órgãos vão ter que ter uma fiscalização mais ativa para evitar que ocorra esse tipo de desvio de dados dentro da operação. Mais uma perguntinha rápida. No caso, a ADTEC, que é uma associação, uma OCIP, né? Todas as associações também, elas também estão sendo impactadas por essas medidas. Todos nós teremos que nos adequar a isso daí, né, Juliane? Exatamente, todo mundo. Inclusive, perguntas que a gente recebe aqui. Eu sou profissional autônomo, sou advogado e trabalho sozinho. Preciso me adequar? Sim, precisa, porque você lida com dados. O meu negócio não é digital, meu negócio é offline. Essa lei não é só para coisas digitais? Não. A lei é para dados. Se você, de alguma forma, lida com informação de pessoas, você tem que respeitar essa lógica de ter uma base legal que te autoriza o tratamento e respeitar os princípios durante a sua operação. Legal? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Pode falar, boa tarde. Boa tarde a todos, em especial o pessoal da ADTEC aí, que a gente tem acompanhado, né? Tem feito o curso virtual aí com o pessoal. A minha dúvida é a seguinte, por exemplo, no meu caso, eu sou MEI, né? Mas tenho uma agência de turismo receptivo e a gente, para fazer reserva, enfim, trabalhar para poder organizar, né, o passeio com o pessoal, eu sempre peço, eu ainda uso o Google Forms, né? Então, sou responsável direto por armazenar esses dados, esses contatos do cliente, enfim, onde inclusive já tem até uma ficha anamnese para saber se tem algum problema com atividade física, enfim, se ele pode de repente fazer uma trilha ou não. E por outro lado, eu também anuncio em alguns aplicativos. E aí a minha dúvida é o seguinte, acho que você já até deve ter respondido, mas só para ficar bem claro, se houver algum problema com vazamento de informação desse aplicativo a qual eu anuncio, a minha empresa pode ser responsabilizada também? Sim, a sua empresa pode. Você tem um contrato com o aplicativo para ele te ajudar nessa parte de publicidade. Então, é importante que nesse contrato tenha uma cláusula regularizando a questão dos dados. Tem uma coisa em direito que chama cláusula de regresso. O que é isso? Olha, se você pisar na bola, eu sei que eu vou ter que responder, tudo bem. Mas então, o mínimo que você pode fazer é me reembolsar pelo prejuízo que eu tiver, porque eu estou tendo esse prejuízo por sua causa. Então, isso é uma lógica que precisa ter nesse contrato que você tem aí com o aplicativo, que no caso é o teu operador. Por isso que é importante que as empresas entendam de forma clara quem são os operadores e revisem o contrato que elas têm com esses operadores para ver se existem cláusulas organizando essa questão de responsabilidade, porque a responsabilidade pela lei ela existe, mas contratualmente você pode trazer mecanismos para você ser compensado caso aconteça algum problema depois. E fazer um adendo aí na fala da Juliane, Wagner, o que você tem que ficar muito atento até onde esse operador está recebendo informação. Porque, por exemplo, se é um aplicativo onde você simplesmente vai cadastrar um anúncio sobre os seus serviços, você não está compartilhando dados de usuários do seu serviço, você está compartilhando uma estratégia, tipo, informações do seu negócio, não dados do seu cliente, né? Então, assim, se é um aplicativo anúncio, né? Eu tô jogando para fora informações sobre o meu negócio, não sobre meu cliente,
esse é um nível de consciência. Agora, a gente falou de compartilhar dados, por exemplo, você guarda na nuvem da Google todas essas anamnésias dos seus clientes que contêm dados sensíveis. Se o Google vazar com alguma coisa, aí sim a gente tem esse problema, né? Por exemplo, se você usa esse serviço de nuvem. Então, quando a Juliane fala da gente compartilhar, perceba o que você está compartilhando. Não só estamos compartilhando, mas até onde esse compartilhamento e como que você pode reduzir para o mínimo de informação que aquele compartilhamento necessita, de fato. Né? Nós temos, Ju, 2 perguntinhas. Posso ler elas? Pode, lógico. Ó, a questão onde agora temos que aceitar termos e ao entrar nos sites em geral, depois de aceitar, eles vão poder ficar nos enviando automaticamente, mesmo sendo apenas uma pesquisa de um link? Até eu e a Juliane, a gente estava conversando disso hoje, né? Eu acho que era. Dos cookies? Dos cookies, ou assim, até onde você precisa aceitar, né? A pessoa está perguntando assim, aquilo que a gente estava conversando. Então, agora você tem lá, aparece o tal do pop-up, se aceita ou não. Tem a opção de não aceitar, né? Sim, deixa eu fazer um adendo antes de responder essa pergunta. A gente tem o que a lei pede e a gente tem o que as pessoas fazem. Não necessariamente é a mesma coisa. Tá? Então, tem gente que faz uma adequação muito da porca, e quando a NPD começar a funcionar, a gente vê quais vão ser as consequências disso, tá? Mas uma das coisas que a lei diz é que você precisa do consentimento das pessoas para poder ficar lidando com os dados dela. Ou outras bases legais. Eu estou falando aqui de uma hipótese em que a base legal que eu vou ter é o consentimento mesmo, tá? Então, você entrou lá no site do ser humano e aí aparece lá um aviso falando, olha, eu vou pegar os seus dados e eu vou ficar te mandando propaganda depois. Além de te mandar propaganda, eu também vou instalar cookies na sua máquina que eles são necessários para o site rodar. Porque se a gente não tiver esses robozinhos ajudando, o site não vai performar muito bem, você não vai conseguir navegar nele. Então, isso é extremamente necessário para você ter uma boa experiência de navegação. Veja, eu tenho aqui 2 coisas. Uma coisa é eu autorizar os cookies de publicidade, outra coisa é eu autorizar os cookies que são necessários para o site rodar bem. São 2 coisas diferentes. A lei diz que o consentimento tem que ser específico. Então, eu tenho que ter um consentimento específico para os cookies de publicidade e outro consentimento específico para os cookies que são necessários para a navegação. Deveria haver uma caixinha para cada um. E aí você tem o direito de concordar com um, mas não concordar com o outro. Eu posso concordar com... Oi. Sou eu. Deixa eu fazer uma pergunta. Se essa lei pegar... Aqui rapidinho, tá ok. Você pode concordar com os cookies que são necessários para navegação e negar os que são de publicidade. Mas hoje em dia, o que as empresas fazem? Algumas, né? Eles colocam 3, 4 coisas que você tem que aceitar e só um botão de concordo. Então, quando você clica nesse botão, você está concordando com as 4 coisas. E está errado, porque às vezes dessas 4 você concorda com 3 e uma não. E você deveria ter o direito de manifestar a sua concordância só com 3 e com uma não. Então, quando a NPD começar a fiscalizar, provavelmente vai dar problema esses termos de aceite que são genéricos, englobando um monte de coisa num aceite só, tá? Pode falar, Eduardo. Ô, Juliane, na realidade, na prática, se essa lei pegar, tá? Ela já pegou. Vai acabar o marketing não digital. existe se, Eduardo. Tem que ficar muito claro isso na cabeça de vocês. Que Não, tudo bem. Você imagina o que vai virar esse país? Você concorda comigo? Não, a gente não pode polemizar. Tem toda metade do comentário para eu fazer aqui. Mas não é uma questão de... Mas não é uma questão de polemizar nada. É que como que você vai fazer essas adequações com autorizações, guarda de documentos, de informações? Não é bem simples. É bem simples, Eduardo. A gente trabalha com... Eu quero ver na prática. Vamos lá, vamos para a prática. Vamos lá. Olha lá. Então, LGPD na prática. Vou ensinar para vocês como pensar como empresários conscientes, né, e seguros
da lei. É mais simples do que parece, tá? Então, primeiro passo, coloquem consciência na sua equipe. Todo mundo tem que entender que o que é a lei veio para ficar, então a gente tem que saber o que são essas entidades que a Juliane trouxe. O que é um controlador, o que é um titular, o que é uma base legal, o que é um princípio. Tá? Então, é interessante que todo mundo esteja na mesma página e entenda que segurança é você cuidar para que informações que não precisem sair, não saiam. Tá? Segundo, descobrir quem são os titulares da sua operação. Então, Eduardo, estou vendo ali uma pizza delivery atrás de você. Né? Eu imagino que a sua operação seja de delivery de produtos alimentícios. Para a sua sorte, a gente trouxe justamente o seu exemplo aqui para a nossa atividade. Então, você vai ver, a gente já vai te dar uma consultoria, sabe, assim, ó, na faixa, você já vai sair com o seu projeto encaminhado aqui dessa palestra. Então, vai ser muito bom. Então, assim, vamos descobrir quem são os titulares do Eduardo. Quem são os titulares? O Eduardo tem funcionário? Tem cliente? Tem terceirizados? Tem gente que trabalha? Então, nós descobrimos e mapeamos quem são os titulares. Depois, a gente desenha a jornada desse titular, ou seja, da onde a informação vem e até onde ela vai. E, inclusive, a gente tem que lembrar que as informações elas têm tempo de validade. Eu não preciso ficar com ela para sempre, né? Qual que é o prazo de validade de cada informação? Lembrando do porquê eu preciso daquela informação. Então, a gente desenha a jornada de cada titular. Esse conjunto de informações, 1, 2, 3 e 4, vira um nome super chique, data mapping. Data mapping. O data mapping nada mais é do que um Excel com as linhas, com dados e as justificativas, e eu entendendo para que servem esses dados. E com isso vocês estão seguros. Não existe, sabe, nada muito elaborado. Eu preciso ter consciência de onde os dados vêm, por que eu trato eles e quando eles vão partir. Tá? Vamos lá. Uma vez que eu tenho essa visão desse Excel, tá? Que são linhas com dados, titulares, princípios, bases legais, eu vou fazer a minha análise de risco. Aí sim, aqui eu começo a virar o advogado do diabo. Vou pensar assim, olha, aonde que pode dar pepino? Aonde será que vai ter um RH que vai imprimir a folha e deixar lá na frente para todo mundo ver? Aonde que talvez um terceiro que eu estou usando é inconsequente e fofocou para a vizinha que o fulano de tal é meu cliente? Esse tipo de análise é a análise de risco. A gente entender aonde no nosso caminho pode dar BO, tá? Depois dessa análise, a gente faz um plano de ação. Plano de ação, por exemplo, numa empresa pequena, igual numa MEI que o Wagner trouxe, é você treinar ou conversar com o seu fornecedor de serviço, é validar contratos, que os contratos trazem cláusulas que te protegem, fazer realmente, por exemplo, vou colocar um firewall só para evitar que essas informações, colocar um usuário diferente no computador que o meu filho, já que o meu filho brinca no meu computador, então, em vez do meu filho poder usar minhas informações, eu vou colocar um usuário para o meu filho brincar e um usuário para mim, para o meu filho não acessar as informações sem querer e disparar e-mail sem poder. Isso é uma análise de risco, cada um na sua realidade, tá? E aí a gente executa para, né, colocar tudo em ordem, tá? Lógico que uma vez implantado tudo, a gente sempre tem que estar monitorando e controlando, né, para ver que nada está saindo do lugar, fazendo um refresh, enfim. Então, a gente está falando ali dessas fases de iniciação, diagnóstico, avaliação e adequação. Tá? E aí, agora eu vou trazer um exemplo, tá? Vamos trazer o exemplo do Ocone. É assim que fala, Eduardo?
Sim. Boa. Então, esse aqui, ó, é o seu business, o Cone, tá? E aí, no business, o Cone, a gente tem... mentira. Antes de falar especialmente do Cone, eu vou falar aqui o seguinte, trazendo aquela pergunta que alguém fez, todo mundo precisa se adequar. Se é uma escola, se é um autônomo, se é construtora, ou até se são, né? Aqui, ó, esses são os participantes que a gente recebeu na véspera, né, de vocês, falando que vocês iam estar aqui participando dessa. São todos pessoas incubadas na ADTEC. Então, realmente, todo mundo que vende para algum consumidor e anota o nomezinho e o telefone, tem que lidar com dados, tá? Então, agora sim, a gente está falando que aqui é o Cone e aqui é o Eduardo, o nosso rei, tá? Eduardo, então, o que acontece? Independente se é você ou se você quiser colocar alguém, né? Alguém vai ter que assumir a posição na sua empresa de encarregado, tá? Esse é o nome que a gente dá para a pessoa que é responsável por lidar com dados na empresa. Como a gente está lidando com empresas pequenas, menores, tipo o MEI do Wagner ou uma empresa menor, geralmente você não tem uma pessoa, né? O próprio dono cuida dele. Mas o nome dessa pessoa, o serviço dessa pessoa de adequar as regras de dados é encarregado. Então, vamos lá. Então, a gente tem o encarregado, tá? No primeiro momento, o que a gente combinou? Que a primeira coisa que o encarregado vai fazer é ensinar para a galera sobre o que a gente está falando. Vamos alinhar as coisas. Então, ele vai trazer a equipe dele, ou as pessoas que fazem sentido na operação dele, e vai contar sobre a LGPD de um jeito que as pessoas vão absorver e eles vão garantir que está tudo entendido. Então, eu sei, o titular, titular é uma pessoa, é quem é dono da informação. Controlador, então, assim, você faz esse treinamento com a sua turma e todo mundo vai estar alinhado. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você juntar a turma e vocês juntos vão fazer um diagnóstico. Vamos olhar para a nossa operação. Vamos descobrir quem são os titulares. Então, assim, quantos titulares nós temos? Não tem muito mistério, não tem muito mais do que o seu cliente, o seu empregado, o seu fornecedor, enfim. Aí a gente, né, entra um pouquinho mais em detalhes técnicos. Depois que a gente descobriu, a gente desenha a jornada. Desenhar no PowerPoint, no Excel, no Miro, no papel, né? Por que não no Flipchart? Desenhamos a jornada da informação. E isso gera aquele data mapping que eu falei lá no início, que nada mais é do que um Excel organizado com os dados, tá? E aí, aqui, eu e a Juliane, a gente tem tido várias experiências com nossos clientes e tem sido muito interessante porque na hora de desenhar a jornada, a gente percebe que existe uma oportunidade gigante de entender do business e revisitar tomadas de decisão estratégicas. Então, eu quero ressaltar isso para vocês quando vocês estiverem avaliando os processos de vocês. Aqui é uma ótima oportunidade para avaliar se o meu processo está da melhor forma que ele poderia estar. Será que ele está organizado, ele é direto, enfim, tá? Então, vamos lá. Depois que eu tenho tudo isso na cabeça, é a hora de usar o cérebro, porque nós temos uma massa cinzenta aqui dentro, que dizem, né, que está aqui, que a gente precisa usar para colocar as coisas em ordem. Então, eu vou, né, colocar aqui o Cone. Eu vou aqui, você vai me validando, Eduardo. Então, a gente tem aqui um processo muito simples, que aqui a gente até colocou um dos incubados de vocês, mas a gente faz assim, o cliente, ele entra em contato com o Cone e pede um Cone.
pode... É o cone, né, Eduardo, que você pede quando liga para você? É o cone, né? Então, eu ligo para o Eduardo e peço um cone. O que acontece? O Eduardo vai pedir algumas informações minhas. Provavelmente vão ser essas. Nome, telefone, endereço. Aí ele vai perguntar, Aline, você quer o cone de quê? Vou falar. E forma de pagamento. Ele vai me perguntar se, Aline, você vai pagar no dinheiro, no cartão, enfim, PicPay, nuvem de fumaça, serviços, talvez. Então, forma de pagamento. Aí, provavelmente, o Eduardo comunica a alguém da cozinha, ou, né, existe esse encaminhamento de informação que esse pedido vai para frente para alguém preparar o produto. Uma vez preparado esse produto ele vai ser disponibilizado para entrega. E lá na disponibilidade de entrega, aqui eu preciso compartilhar algumas informações. Como a Juliane falou, eu posso ou ter uma entrega própria ou eu terceirizo isso. E para entregar, eu vou dar para a pessoa que vai fazer essa entrega nome, endereço, pedido e a forma de pagamento. Então, aqui eu estou compartilhando. E aí, na hora da entrega, eu confirmo que o cara entregou o meu pedido e ele também vai coletar o pagamento, né? Porque vai ser pago lá na hora da entrega. Beleza? Esse é um processo simples, todo mundo entendeu? Sim ou não? Beleza? Isso é a primeira lógica. Em todos os negócios, qual que é o primeiro passo que eu vou dar? Mapear o meu fluxo. Normal, o que eu faço no dia a dia? Vou desenhar, como ela disse, no papel mesmo ou usando algum recurso tecnológico, mas eu preciso mapear tudo o que acontece no meu negócio. A gente colocou aqui um fluxo simples de 4 etapas para poder só dar um exemplo, mas daí cada um precisa entender qual é o fluxo completo do negócio e ter isso escritinho. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, vamos olhar para o nosso negócio. Aí, aqui eu entendi todas as informações que fazem parte do meu negócio. Aí que começa a fase do a gente entender LGPD. Porque das informações eu preciso entender. Dessas informações, o que são dados? Lembrando o que a Juliane explicou, que dados é tudo que identifica um ser humano. Então, nem todas as minhas informações podem ser dados. Enfim, então vamos lá. Se a gente traz, o cliente pede o cone, nome, telefone e endereço são são dados diretos que identificam uma pessoa. Porém, quando a gente fala só de pedido e forma de pagamento, existe ali uma necessidade de avaliar se nesta operação a forma que essas informações estão sendo coletadas, se elas vão ser consideradas dados ou não, tá? E aí aqui é uma discussão um pouco mais aprofundada, que eu vou passar direto nesse momento, porque a gente já estourou o tempo, né? Porque era 1 hora. Então, eu vou passar direto. Se tiver depois dúvidas, a gente volta, tá bom? Aí, na minha segunda fase, eu só vou coletar dados lá na frente, quando eu estou disponibilizando o meu pedido. E por que não tem nenhum dado no meio? Porque eu não estou coletando nenhuma informação de nenhum cliente. Eu só estou passando para a minha cozinha o que eu preciso produzir. E aí vem aquela questão do até onde eu preciso dar informação para a cozinha? Será que eu preciso falar para quem vai fazer o produto quem está pedindo? Isso é necessário, é indispensável para a produção do produto? Não. Então, a sua operação deveria manter o mínimo de informações compartilhadas internamente para manter a segurança das informações, tá? E aí, a gente está falando lá na disponibilização que a gente vai ter esses dados, tá? E o pagamento realizado, isso vai ser um dado, porque
a gente vai ter, por exemplo, o canhotinho do cartão com as informações do pagamento. Então, isso é um dado que vai ser absorvido para a operação, tá? E a gente vai guardar. Aí, depois que eu entendi quais são esses dados, eu passo para a fase de tratamento. E aí eu preciso entender qual o tratamento para cada um desses dados. Então, nessa primeira fase, quando o cliente pede para mim as coisas, eu falo assim, olha, o tratamento, ele é coleta, porque eu estou coletando os dados estão vindo do cliente na minha direção. Eu estou armazenando, porque provavelmente você está guardando num Excel, ou no seu caderninho, ou no seu sistema. Em algum lugar você está guardando esses dados. E você está compartilhando, porque em algum momento você precisa compartilhar isso com o cara que vai te ajudar a fazer o delivery, a entrega. Então, nessa primeira fase, a gente tem esses 3 tratamentos. Quando a gente fala aqui desse aqui, esse cara que é terceirizado, que é um motoboy que eu pago por entrega, ele só tem a recepção. Ele recebe os dados que ele precisa receber para ele realizar a atividade dele, que é entregar o meu produto lá no meu cliente, tá? E na fase final, esse motoboy ele vai coletar para mim a informação do pagamento. Então, aqui eu já tenho todo o meu desenvolvimento de tratamento dos dados. E, por fim, a gente vai ter a base legal. A base legal é o contrato em todas as fases, porque o cliente, ele está me solicitando um produto, isso é o meu contrato com ele, não é que precisa assinar um contrato de papel. Não, eu ligo para o Cone para comprar um cone e eu quero receber um cone. Esse é o nosso serviço. Então, você vai me vender isso e você precisa desses dados para cumprir com isso. E acabou. Esse é o famoso data mapping. Olha que chique e olha que coisa mais, assim, lógica. É só seguir esses passo a passos e você estudar um pouco as questões para você entender como você avalia o que são dados, quais são os tratamentos e quais as bases legais para você manter aqueles dados nesse seu processo. Deixa eu só fazer um parênteses sobre os princípios. Todos os princípios têm que ser respeitados sempre. A gente não colocou uma linha específica para falar qual princípio está sendo aplicado, porque todos têm que ser respeitados em todas as etapas do processo, tá? E aqui, sobre esses dados que a gente colocou com o azulzinho mais claro, tem uma parte estratégica aqui, que é a seguinte: entender como que eu organizo as informações dentro da minha operação para ver se elas se transformam em um dado ou não. Por exemplo, pedido. Se eu falar pizza de calabresa, não dá para saber quem que é, não dá para identificar uma pessoa com essa informação. Agora, se eu organizar isso no meu negócio de uma maneira que eu veja, por exemplo, quem foram as pessoas que pediram pizza de calabresa na última semana? E eu consigo fazer um filtro com o termo pizza de calabresa e identificar pessoas a partir daí. Se na minha organização interna eu tenho algo assim, então eu posso considerar que pizza de calabresa é um dado, porque permite identificar alguém. Então, essa informação vai virar ou não um dado, dependendo da forma como eu organizo as informações dentro do meu modelo de negócios. E daí é uma coisa realmente muito pessoal que a gente tem que analisar no caso a caso. Outro ponto, a gente tem que ver até onde eu preciso ter essas informações que se tornam dados explícitas e até que ponto eu posso criptografar, que é ocultar essas informações para impedir que elas identifiquem alguém. Então, eu tenho a informação lá, mas a forma como eu armazeno não permite que essa informação seja usada para identificar alguém. E com isso eu tenho mais segurança no meu negócio, tá? Então, olha só. Depois que a gente fez o famoso data mapping, é que nós vamos sentar com a nossa equipe e começar a estudar, fazer essa análise. O encarregado vai conversar com a equipe, vendo o processo, assim, aonde que a gente pode
está melhorando a nossa segurança. A galera junto, né, vai falar assim, olha, atende a lei, temos riscos de vazamento, temos que alterar algum processo, enfim, que, por exemplo, a gente vai num médico, aqueles consultórios mais antigos que você tem que entrar atrás da secretária para entrar na sala do médico, que qualquer um pode ver o que está no computador da secretária, isso é um super risco de vazamento, porque vai que você vê lá alguma coisa que você não deveria. É fácil você ver algo que não era para você ter visto. Isso é um risco de vazamento. Então, apenas o layout da sala já é uma forma de você se prevenir contra isso, tá? Então, discutindo com a galera, vocês entram num acordo e criam um plano de ação, né? Agora, porque vocês entenderam o gap, né? Uma vez que eu entendo o gap entre onde eu estou e para onde eu tenho que ir, essas ações são os planos de ação para implementar a lei, tá? Então, onde que a gente começa? A gente tem que reavaliar contratos. Será que os contratos que eu tenho com os meus fornecedores, eles estão seguros? Eles têm aquela cláusula? Enfim, o que a Juliane já trouxe na parte de contratos. A gente tem ali o relatório de impacto, né? Que é o relatório de riscos. A gente precisa criar uma política de segurança da informação, né, para justamente fazer essa gestão de riscos técnicos e administrativos, gente, porque eu quero que vocês entendam que por mais que o seu business seja offline, a gente tem muitas atividades offline para tratar, entendeu? De segurança, que é o que a gente está levantando aqui. Além disso, a gente vai fazer uma política interna de proteção de dados. Que o que é? Por exemplo, eu fazer um treinamento para todo mundo que entra na minha equipe. Olha, entrou na minha equipe? Olha só, fulaninho, você não pode falar sobre assuntos dos nossos clientes com sua família. Olha, você não pode levar um pendrive com os dados da informação da empresa para casa. Tudo que você faz aqui na empresa é daqui da empresa. Eu estou conversando, eu estou ensinando a pessoa a ter essa consciência da segurança. Eu não preciso dar para ela uma pós de LGPD, falando todo o juridiquês e termos técnicos. Não, eu preciso ensinar para a pessoa como ela tem que se comportar, porque eu, como encarregada, eu preciso ter essa consciência de até onde essa pessoa pode movimentar com essas informações e como que ela mantém isso de uma maneira segura. Só. Aí, enfim, retenção, monitoramento, avaliação. Aí nós temos que fazer aquelas informações de privacidade para os titulares. Né? Como que a gente garante transparência, simplicidade, aqueles cookies que a Juliane falou, né? Então tem várias questões intrínsecas de como a gente estrutura o nosso business online e offline para garantir essa segurança, tá bom? Além disso, dos requisitos da lei é você ter um canal de comunicação com o cliente. Isso é algo mandatório. E um canal de comunicação é justamente você dar uma opção para o cara conseguir conversar com você, para perguntar se você tem algum dado dele, aonde que está estocado, por que você tem esse dado. Se ele quiser pedir para apagar, você tem que avaliar se pode apagar ou não, dentro das bases legais, princípios, enfim. Mais do que tudo, você tem que gerar os registros de todos esses contatos e de todos esses processos que você faz na sua empresa, tá? Então, esse canal de comunicação com o cliente, ele é mandatório e você deixar um contato no seu site ou no seu Instagram, o contato aqui, que a pessoa entre em contato com quem ela quiser para saber as informações que você tem na empresa. Ok? Simples assim. Então, o que a gente quer deixar de mensagem aqui para vocês é que o objetivo da LGPD, como a Juliane falou tão bem lá no início dessa palestra, é que ela serve para respeitar o ser humano,
para que o ser humano possa optar em quanta exposição ou quais as informações ele vai dar para você. É o ser humano que vai. Então, usem o comentário da Juliane de reverter os papéis. E assim vocês pensam em como que vocês podem construir as suas operações, as suas empresas, em cima desse conceito, tá? Então, assim... Pode terminar, desculpa. Não, para fechar, eu ia falar que quem tiver curiosidade, né, para saber um pouco mais, nós acabamos de publicar num canal que a gente chama de Beabá da PME, que é da Pequena e Média Empresa, que é um projeto que eu e Juliane começamos agora esse mês. E nesse canal do YouTube, a gente já colocou 5 vídeos que aprofundam tudo que a gente trouxe aqui de uma maneira bem superficial, por causa do tempo, obviamente, né? E nesses vídeos a gente traz exemplos, a gente traz muito conteúdo para vocês e está disponibilizado lá no canal do YouTube, tá? E além disso, nós estamos lançando um curso LGPD na prática, onde a gente vai passar 3 dias com os empresários que quiserem, né, se encadastrarem no curso. São 6 horas de conteúdo que a gente vai chegar lá no fundo, fazer exercício, detalhar, chegar bem, pegar na mão e fazer as coisas acontecerem, entendeu? Então, assim, é uma grande oportunidade para deixar esse seu projeto mais organizado. Juliane, pode falar, preciso de água. Certo. Eu ia dizer que no projeto do YouTube, os videozinhos são de 10 minutos cada um, tá? A gente se preocupou em fazer vídeos curtos justamente para ser fácil de digerir o conteúdo em pílulas. E a gente está disponibilizando também um presente aí para vocês. Então, se vocês escanearem esse QR Code, vocês vão cair no formulário e lá, quem tiver interesse pode pedir que a gente manda um e-book falando com detalhes cada uma dessas partes da lei. A gente tem lá todos os princípios, todas as bases legais, dicas de como fazer um mapeamento, o que são incidentes de vazamento, entre várias coisas. Então, quem tiver interesse, é só preencher lá o formulário que a gente envia esse e-book como uma cortesia para vocês. Já serve como um guia de primeiros passos aí sobre o que é a lei e o que eu preciso fazer. E em relação ao curso LGPD da prática, aqueles que estão participando aqui desse bate-papo com a ADTEC tem um desconto na matrícula, então no momento da matrícula vocês podem colocar o cupom ADTEC e vocês têm um descontinho lá, tá bom? É isso, pessoal. Só um minutinho que tem uma última coisa que eu esqueci de colocar aqui no slide, é que o cupom é válido até dia 31 de maio, tá? Então, o curso vai ser nos dias 9, 10, 11 de junho, e aí até 31 de maio, que é segunda-feira que vem, quem fizer a sua matrícula consegue. Então, esse cupom, ele vale até 31 de maio, tá? A Isabela Atanásio está com a mão levantada. Adoro. Ah, legal. Eu ia começar a ler as perguntas aqui da caixinha, mas pode perguntar então, Isabela, depois eu leio o que está escrito aqui. Isso. Isabela, você está no mute. Peraí, deixa. Voltou, agora foi. Agora sim. Primeiro eu quero parabenizar, porque foi um assunto que veio à tona e confesso que eu fiquei um pouco perdida, querendo entender, mas não consegui entender, e vocês esclareceram um pouco. Porque eu cheguei atrasada, então não consegui pegar, né, a palestra toda. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Talvez vocês possam ter falado no começo, mas eu gostaria de fazer, né? Eu sou esteticista, então eu presto serviço e preciso fazer uma avaliação com as minhas clientes. Durante a conversa, vocês falaram que não são todos os dados que estão inclusos, porém eu preciso perguntar a parte de exame médico, prática de atividade física, acredito eu que essa parte não entra como para a lei, ou entra também? Ela é os dados sensíveis que, inclusive, pode comprometer, né, o vazamento desses dados. Porque imagina que chato
vaza que uma cliente sua é diabética e ninguém sabia, né? Ou a Juliane deu um exemplo no início que talvez você não pegou, mas que o RH imprimiu um documento de um funcionário, a impressora era compartilhada no meio de todo mundo e no documento falava lá que o cara tinha HIV. Então, gerou um desconforto, preconceito. Então, assim, esses seus dados são os dados que você tem que tomar mais cuidado, que são dados sensíveis. Né, Juliane? Deixa eu complementar. A questão é a seguinte, Isabela, você precisa dessas informações para trabalhar, né? Porque você tem que fazer ali a anamnese para ver que tipo de procedimento estético é possível, considerando as características da pessoa. Então, se são informações essenciais para o seu trabalho, tudo bem, não tem problema. A questão é realmente analisar o que é essencial e o que não é, verificar como que você armazena isso para que realmente só quem precisa daquelas informações para trabalhar tenha acesso a isso. Vamos supor que você contrate uma pessoa para te ajudar com o financeiro. Você, como esteticista, vai pegar as informações da sua cliente para poder fazer os procedimentos estéticos. A pessoa que te ajuda com o financeiro precisa dessas informações também ou não? Para fazer o trabalho de receber o pagamento, né? Não precisa. Não precisa. Né? Então, é uma questão de você ver como essas informações são organizadas na sua empresa para ver se só a pessoa que realmente tem que ter acesso a isso tem acesso, tá? Certo. E trazer até para uma realidade que a gente está de home office, né? Então, você tem essa informação aí na sua casa, por exemplo, né? Não está numa empresa, está na sua casa. Como que você mantém a segurança na sua casa para que, por exemplo, sua mãe não tenha acesso a uma ficha da sua cliente? Entendeu? Então, como você se protege, então deixa isso em um lugar protegido, trancado, para que não exista esse risco. Tá? Perfeito. Obrigada. Deixa eu ver. Wesley levantou a mãozinha. Olá. Olá. Para escutar aí, Line, né? Line e Juliane, né? É isso? São dois nomes diferentes, porque nós somos diferentes mesmo. Gente, primeira coisa, eu quero parabenizar todos vocês, quero agradecer imensamente aí pelo conteúdo, tá? Quem me encaminhou aqui o link da videoaula foi o Márcio, da M. Carazzi, junto com a ajuda da M. Carazzi também. Então, assim, o conteúdo foi de extrema importância. Eu sou programador web, além de engenheiro elétrico também, e eu achei interessante uma coisa que eu gostaria de enfatizar. Eu vi que vocês falaram na questão dos dados, que não pode ter compartilhamento de dados, ou seja, uma pessoa do RH compartilhar com outra pessoa algum dado específico. Porém, me restou uma dúvida, porque eu estou desenvolvendo agora um projeto onde eu vou ter muita informação que envolve SST, né, que é segurança do trabalho, também o RH, a parte do ASO, né? Eu gostaria de saber, talvez, se eu compartilhar um dado específico, mas que não gere, como eu posso falar, um desconforto, isso vai entrar no LGPD ou não? Ou seja, para melhorar melhor. Para entrar no LGPD, tem que ser um dado que gere desconforto ao cliente, é isso? Não, tem que ser dado. Sendo dado, acabou. As regras da lei já se aplicam. Não interessa. Por exemplo, um endereço, número de telefone. Voltar, Wesley, um passo atrás na sua pergunta, tá? Certo. É sim possível compartilhar. Não é proibido compartilhar. A questão é, quando você compartilha, que isso seja, que você compartilhe só o que é necessário. Entendi. E além de compartilhar só o que é necessário, a pessoa que é dona do dado precisa saber que você está fazendo esse compartilhamento. Vocês já devem ter visto em vários lugares aquela coisa do clique aqui para aceitar a nossa política de privacidade. O que é a tal da política de privacidade? É o local onde eu estou falando para a pessoa tudo que eu faço com as informações dela. Acontece que para eu conseguir te falar o que eu faço com as suas informações,
primeiro eu preciso olhar para a minha operação, entender o que está acontecendo lá, para conseguir escrever esse documento. Tem muita gente que fala assim, deixa eu copiar a política de privacidade aqui do meu coleguinha, porque o negócio dele é igual ao meu, então eu vou copiar. E por que isso é um tiro no pé? Porque por mais que vocês façam a mesma coisa e vendam a mesma coisa, a organização interna da empresa pode não ser a mesma. Às vezes, ele usa um software para gerenciar o pagamento. Então, lá na política de privacidade dele vai ter: eu compartilho informações financeiras com o software X. Agora, na sua operação, você mesmo organiza a parte financeira num caderninho. Então, você não tem esse compartilhamento de informação com o software, logo, essa informação não tem que estar na sua política de privacidade. Então, o lance é entender o que acontece na sua operação para ver o que você vai falar. Você pode compartilhar, mas isso tem que ser pertinente com o negócio e isso tem que estar claro para o titular dos dados. Isso. Certo, então, uma última pergunta. Desculpa, Aline, pode falar que depois eu termino. Não, é que eu acho que essa confusão veio do exemplo da Cyrela, né? Porque a Cyrela compartilhou dados, ela foi multada. Então, o que acontece? A Cyrela, ela compartilhou sem pedir autorização para o cara. Se ela tivesse pedido autorização para o Joãozinho, que comprou o apartamento, eu posso dividir os seus dados para outras pessoas que podem prestar um serviço que faz sentido para você? E o Joãozinho falou, sim, ela pode compartilhar, sem problema nenhum. Entendeu? A questão da Cyrela é que ela não foi transparente com o cliente e ela deu os dados dele sem ele saber, tá? Outro caso bem interessante, que aí eu convido vocês a entrarem no Instagram da Beabá da PME, que a gente fez várias lives com casos reais, eu e a Juliene. Um dos casos que a Juliene trouxe é um hospital que ele foi indenizado, ele levou uma penalidade porque a área de marketing, como que é, Juliene? A área do financeiro, eles tinham compartilhamento... Era um hospital que o financeiro tinha algumas informações para trabalhar e o marketing tinha acesso a essas informações, porque lá no sistema interno deles, sei lá que bagunça que existia, que algumas informações que deveriam ficar restritas ao financeiro podiam ser acessadas pelo pessoal de marketing. Então, esse caso foi na Europa, a lei já estava valendo lá, e quando o hospital foi fiscalizado, o órgão fiscalizador viu que estava tendo esse compartilhamento indevido e multou eles. Então, assim, por que eles receberam uma multa? Não é porque os dados vazaram e aquilo ficou público para todo mundo. Não, é porque dentro da operação, só o financeiro precisava ter acesso àquilo para trabalhar. O marketing não tem que saber quem está devendo, quem não está, quanto está devendo, não é? Então, eles tinham que ter criado uma trava de compartilhamento interno, que é o exemplo que a gente falou com a Isabela agora. Ela, enquanto esteticista, vai pegar toda a anamnese do cliente para ver qual o tratamento que aquele cliente pode ter. Se ela contrata uma pessoa para ajudar ela a organizar o financeiro, essa pessoa não tem que ficar sabendo se o paciente já teve doença, se não teve. Essa pessoa tem que organizar as questões do financeiro, tem que ter acesso a isso, tá? Então, é essa organização que tem que acontecer dentro de casa. Gente, perfeito, perfeito. Eu tenho uma última dúvida, mas assim, Juliene, perfeito, Line também, perfeito a explicação. Vamos lá, na última coisa, o que acontece? Nesse sistema que eu tô fazendo, algumas empresas vão compartilhar dados de empresas entre si. Ou seja, quando uma empresa de São Paulo precisa compartilhar o dado com outra empresa de Santa Catarina, ela vai pedir uma solicitação e essa empresa de São Paulo vai compartilhar esse dado de uma outra empresa de posse deles com eles de Santa Catarina. Ou seja, para não ocasionar nenhum problema nessa LGPD, eu teria que colocar na cláusula para ele aceitar que os dados podem ser compartilhados com outra empresa? E aí eu me excluiria... Não, porque é uma cláusula genérica.
O que a gente quer aqui na LGPD é justamente mostrar uma transparência do que acontece de fato. Até hoje não, até antes da LGPD começar a valer, todo mundo fazia isso aí que você está dizendo. Posso compartilhar, pode ser que eu compartilhe os seus dados, pode ser que eu instale cookies, pode ser que eu faça isso. Ah, eu já tenho uma política de privacidade porque eu estou prevendo a possibilidade de fazer algo. Não, isso não é transparência. Transparência é falar claramente o que você faz. E é por isso que você tem que conhecer a sua operação. Por isso que naquele gráfico que a Aline fez, a primeira atividade é desenhar os seus fluxos de negócio. E até fazendo um gancho com... Eu esqueci o nome do rapaz, desculpa, o do Cone, que falou, imagine o que esse país vai virar. Eu acho que esse país vai virar uma coisa muito organizada, porque hoje as empresas fazem o que elas bem entendem com os dados e as pessoas são assediadas com spam, com telefonema toda hora de gente querendo te vender as coisas, com incidente, com problemas de vazamento de dados expondo as pessoas, e isso vai fazer com que as empresas olhem para dentro da operação e organizem a casa. Antes da gente falar de proteção de dados, essa organização interna é algo que já deveria acontecer. E às vezes a galera sai fazendo as coisas do jeito que dá e nem pensa. A gente trabalha com isso. Tem várias startups, empresas pequenas, que a gente vai fazer o desenho de fluxo e o fluxo não existe, porque cada um faz aquilo que bem entende, do jeito que dá, no fim dá certo e é isso daí, e não existem fluxos. E qual que é o problema de eu não ter fluxos? Você não sabe o que está acontecendo. O caso da Cyrela, por exemplo, sabe por que a Cyrela levou multa? Porque eles não sabiam que existia um setor que fazia parceria e compartilhava esses dados. Num primeiro momento, inclusive na defesa deles no processo, foi alegado, isso não acontece. Essa pessoa está mentindo, está manchando a imagem da Cyrela e eu, Cyrela, quero processar esse cara por estar manchando a minha imagem. E aí foram analisar o que acontecia na operação e viram que tinha lá uma parte de parceria e ninguém nem sabia que aquilo estava acontecendo. Por quê? Bagunça de operação. Bagunça. E Wesley, tem mais um ponto bem crítico aí na sua fala, tá? Certo. Dados, como a Juliane deixou claro lá no início, são dados, são informações que identificam uma pessoa física, nunca pessoa jurídica. Então, só para você entender, realmente é que assim, ó, essas empresas jurídicas, elas possuem colaboradores, né, trabalhadores. E no caso, quando essa outra empresa compartilhasse, né, esses dados dessa empresa, ou seja, trabalhadores, essa outra empresa poderia pegar os dados dela, por exemplo, ela fez uma anamnese, ela fez um PCMSO, ela fez um ASO específico, então essa empresa poderia ter acesso. Então, entendeu? Você tem que pensar o seguinte, quem são os donos desses dados? Não é a empresa, é o funcionário. Então, certo. O funcionário precisa dar o consentimento dele para que essa empresa possa compartilhar para outra empresa. Isso é transparência. Ou talvez já tenha isso no contrato de trabalho, né? Exato. Então, como você vai mostrar ou pegar, tanto faz. Pode ser no contrato de trabalho, pode ser uma atualização, enfim. Mas a questão é, você tem que ver lá a origem. Quem é o dono da informação, quem que é o titular e como essa pessoa vai saber que essas empresas estão andando com essas informações deles, entendeu? Deixa eu só evoluir aqui, porque tem bastante pergunta no chat, senão a gente não vai conseguir passar tranquilo. Gente, a gente já respondeu, tá, Juliane? Muito obrigado mesmo, gente. Uma boa noite para vocês aí. Boa noite. Boa noite. Tem aqui, ó, aquela CMPD, papapá. Ju, desde que abri a limitada, eu canso de receber ligação de todas as empresas de telefonia para fazer pacotes para a empresa. Quem pode ter liberado isso? Não faço a menor ideia. Mas isso mostra justamente a falta de transparência, de você estar sendo abordado e não saber nem de onde que essa empresa conseguiu sua informação, né? Uhum. A NPD efetuou recentemente a tomada de subsídios para a regulamentação da aplicação da lei para micro e pequenas empresas. Fez mesmo, eu participei, inclusive. Há possibilidade dessas empresas ficarem isentas da necessidade de implementação à lei? Duvido, Roseli. O que acontece, que é o que aconteceu na Europa, por exemplo, é que eles pegam um pouco mais leve com empresa pequena, mas não ficar isenta. Até porque, voltando àquilo que eu falei lá no começo, a lei surge para que as pessoas sejam respeitadas. Não me parece razoável falar,
Vamos, então, desrespeitar a galera, deixa para lá, você não precisa cumprir, não, tá? A lógica é que se você é uma empresa de pequeno e médio porte, você implemente a lei, você tome medidas de acordo com o tamanho da sua operação. A lei não quer obrigar uma empresa pequenininha a ter gastos e realizar adaptações que são absurdamente caras ou coisas que só são pertinentes para empresas gigantescas. O que a gente está falando aqui é de organizar a operação. Isso é uma coisa simples e, inclusive, necessária para que o negócio possa evoluir. Né? Acho que a Aline chegou a comentar isso, que quando você faz a análise dos fluxos, tem clientes que a gente viu que ele percebeu, nossa, eu estou fazendo uma coisa aqui que é uma coisa que me faz perder tempo. Eu vou fazer de outra maneira, porque assim eu otimizo meu tempo e minha operação vai ficar melhor, eu vou ganhar mais dinheiro. Então, quando você organiza os seus fluxos, você otimiza o seu negócio. Na Europa, inclusive, que essa lei já está valendo há 2 anos, foram feitas várias pesquisas com empresas que já implementaram a lei, perguntando, né, o que eles acharam, como é que foi essa mudança. E a maioria das empresas diz que a implementação foi super positiva, porque quando eles olharam para os fluxos, eles fizeram melhorias e aí eles sentiram um impacto financeiro, começaram a ganhar mais dinheiro. Tem uma live lá no canal que a gente só fala disso, a gente só comenta pesquisas mostrando que as empresas sentiram uma melhoria na performance depois que desenharam. Seguindo aqui com as perguntas, a prestação de serviços é muito baseada em inteligência de dados para customizar ofertas, criar coisas novas e atendimentos. Quais são os principais cuidados com os dados sensíveis? Já falamos. Os cuidados com os dados são sempre os mesmos. A questão é, você precisa identificar se na sua operação existem dados sensíveis ou não, porque às vezes o pessoal está lidando com dados sensíveis e não sabem disso. Por que eu tenho que identificar? Porque se houver um vazamento de dado sensível, a tua multa vai ser mais alta, falando o português correto, tá? A penalidade que a ANPD pode te aplicar vai ser pior. Por exemplo, em caso de eventos... Oi? Isso que eu ia falar, terminar ali, porque ele fala de patrocinadores, mandando mailing, entendeu? Por exemplo, em caso de eventos que muitas vezes existem contrapartidas de entrega de mailing para patrocinadores, isso poderá ainda ser aplicado? É o que a Aline falou agora há pouco. Você precisa ter transparência em relação ao que está acontecendo. E lembra que eu disse que sempre que você faz um tratamento de dados, tem que ter uma base legal que autoriza isso? Então, cada ação que você fizer com dado, você tem que ver se você conseguiu uma base legal para te autorizar a fazer isso. No caso aqui, falando assim de forma bem superficial, eu acredito que a base legal mais adequada seria a do consentimento. A pessoa tem que autorizar você ficar fazendo esse passo a passo aí com as informações dela. Então, você precisa coletar a autorização dessa pessoa, deixando claro, você vai participar desse evento e eu vou compartilhar as suas informações com patrocinadores. E a pessoa faz um xizinho lá, falando que ela autoriza você a fazer isso. Tendo essa coleta de consentimento, você pode fazer. Não tendo um consentimento, você tem que ver se tem outra base legal. Se não tiver nenhuma base legal, você não pode fazer, tá? Acho bem importante vocês entenderem que a LGPD não vai proibir nada. Ela só vai exigir transparência, que fique claro o que você vai fazer. Só. Vai lá, Ju. Pessoal, a gente está bem estourado aqui com o tempo. Eu estou respondendo aqui, pessoal da ADTEC, se tiver algum problema, vocês cortem a gente, tá? Porque nós somos um boa de papo. Seguindo aqui, ó. Cadê? Olha, foi massa. Obrigada, Emerson. Que bom que você gostou. Em todo compartilhamento de dados, há necessidade da autorização do titular dos dados ou há determinadas atividades onde ele precisa ser apenas cientificado? Roseli, o que a gente sempre precisa ter é uma base legal. A lei traz 10 bases legais, tá? Uma delas é o consentimento, que é a autorização. Outra é ter um contrato. Então, eu estou fazendo aquilo porque eu preciso disso para trabalhar. Tem algumas que são específicas da área médica. Tem uma base legal que diz que você pode guardar informações que são necessárias para que a sua empresa possa se defender. Por exemplo, uma pessoa trabalhava na minha empresa. Aí, sei lá, por algum motivo essa pessoa não trabalha mais, eu tenho informações desse ser humano aqui.
Quando ele trabalhava comigo, eu tinha um contrato com ele. Então, o que me autoriza a ter os dados desse funcionário? O contrato para a gente trabalhar. Agora, se o cara se desligou da minha empresa, eu não tenho mais um contrato entre a gente. Então, essa pessoa poderia falar assim, Ju, eu não quero mais que você tenha as minhas informações aí na sua empresa, porque eu não trabalho mais com você, então nós não temos mais um contrato, então não tem base legal. Apague as minhas informações. E eu posso falar assim, não. Tem uma base legal que fala que eu posso manter informações necessárias para minha defesa. Vai que você entra com processo trabalhista contra a minha empresa. Se você fizer isso, eu preciso conseguir me defender. E se eu apagar todas as informações que eu tenho a seu respeito, eu não vou conseguir fazer essa defesa. Então, a LGPD diz que eu posso manter informações que são necessárias para que eu consiga fazer uma defesa depois, tá? Então, veja, eu não tenho a base legal contrato, também não tenho a base legal consentimento, porque o cara está pedindo para eu apagar, mas eu tenho a base legal que me permite me defender. Então, daí vem a necessidade de entender a sua operação, entender quais são as bases legais que existem e ficar analisando em cada situação da minha operação qual é a base legal que eu posso usar para me permitir continuar tendo esses dados, tá? No curso, inclusive, gente, como a Aline falou, são 6 horas, a gente vai ficar 3 dias com vocês, justamente para poder entrar em todos esses detalhes, falar em cada um dos princípios, cada uma das bases legais, a gente vai fazer exercícios para que vocês possam fixar os conceitos, a gente vai fazer exercícios para que vocês vejam como aplicar os conceitos dentro da prática, tá? Inclusive dinâmicas, né, Ju, entre eles, para eles trocarem informação. Uhum. Exatamente. E quem fizer a matrícula ainda em maio, até dia 31, vai ganhar uma aula bônus. E o que tem nessa aula bônus? Vai ser uma aula de esclarecimento de dúvidas. Porque vocês vão ficar durante 3 dias recebendo informação. Vão botar a mão na massa para organizar o negócio de vocês. E com certeza vão surgir dúvidas. E daí depois a gente volta e temos mais uma aula só para vocês trazerem as dúvidas práticas e a gente fica lá esclarecendo, mais ou menos na pegada do que tá sendo feito aqui, só que com um olhar específico para o desenho do seu negócio, tá? Ô, Ju, a última pergunta ali, o Juliel está perguntando se existe um certificado para a empresa obter para demonstrar aos usuários que segue. Não. Não existe. Inclusive, eu achei essa pergunta maravilhosa, porque, sem querer julgar colegas de trabalho, mas tem alguns escritórios de advocacia por aí que eles acabam vendendo isso. Me contrate para ajudar a fazer a adequação e você vai ter um certificado. Gente, o único órgão que poderia dar um certificado para alguém é a ANPD, que é o órgão responsável por fazer fiscalização. Qualquer empresa particular que vocês contratem para ajudar, ou para dar um treinamento, ou para ajudar a implementar a lei na sua empresa, essa empresa vai estar vendo o que a lei pede, analisando o seu negócio e te ajudando a entrar nos trilhos. E essa pessoa não tem uma habilitação para te dar um certificado oficial atestando que a sua empresa cumpre a lei. Eu posso dar a garantia de que eu dei o meu melhor no meu trabalho, eu posso dar algum tipo de garantia privada do meu trabalho, mas não uma garantia oficial em nome do governo dizendo que a sua empresa está adaptada. A ANPD não tem nenhum mecanismo assim de dar certificados para a empresa e nenhum particular tem esse poder. Então, se alguém oferecer isso para vocês e tentar vender isso, não caia nessa lábia, tá? Não existe, não tem. E tem uma pergunta que me mandaram no privado aqui, a Thaís colocou assim: a prestação de serviço é muito baseada em inteligência de dados para customizar ofertas, criar coisas novas e atendimento. Quais são os principais cuidados com os dados sensíveis? Eu acho que essa pergunta já foi enviada no geral e depois para mim de novo no particular. Tá. Ela mandou 2 vezes. Ô, Ju, eu ia fazer um comentário adicionando aquilo que a gente estava falando com uma cliente antes, da questão de não se preocupem em ser 100% assertivos nesse primeiro momento, que tudo precisa estar perfeito. Não, entendeu? A lei, ela está nascendo, então todas as ações que você tomar em direção a estar sendo transparente com o seu cliente, garantindo a segurança dos dados, ela vai ser reconhecida como uma ação de boa fé para estar implementando, tá? Não se preocupem que não precisa estar perfeito, não é uma prova que se você falha, né? Não. Você cuida das pessoas, das informações, você está dentro da lei,
né? Existe um mínimo ali, mas para vocês relaxarem. Tem que começar a se movimentar e tem que fazer a adequação, mas lá, lendo a letra da lei, né, na parte de penalidades, está falando assim, que a boa-fé da empresa e a colaboração, né, em todo o processo ajudam a minimizar a pena. Ou seja, se você demonstrar que você já está se movimentando para cumprir a lei, a penalidade que você vai receber pode ser menor. Inclusive, relembrando que uma das penalidades é apenas a advertência. Então, no momento que um fiscal chegar e olhar o que está acontecendo, se ele perceber que a sua empresa é pequena e que dentro das suas possibilidades, dentro do que você consegue, você está se esforçando e está tomando medidas para proteger os dados, com certeza isso vai ser considerado. Pode ser que esse fiscal, ao invés de mandar você pagar uma multa, fale assim, ó, providencie então esses ajustes em, sei lá, 30 dias, me comprova que você providenciou isso e está tudo certo. Pode ser que ele dê alguma direção nesse sentido, tá? Então, eu acho que o lance aqui é começar a se movimentar, tá? Pessoal, a gente está aqui já há quase 2 horas, vamos encerrar já são 15:07, bastante tempo. Estou feliz porque o pessoal se manteve em peso assistindo até agora. Quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer as perguntas. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco o assunto, mostrar que, de fato, as empresas precisam tomar algumas providências, mas não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa de outro mundo. De novo, quero colocar o nosso auxílio à disposição de vocês. Vai ter esse curso agora, no comecinho de junho. De qualquer maneira, quem não tiver oportunidade de participar agora e quiser entrar em contato com a gente para ter algum outro tipo de auxílio, fiquem à vontade. Tá aqui o e-mail do Beabá, que vocês podem entrar em contato, tá bom? E acho que é isso. Deixa eu só, então, antes da Cíntia pegar, e só para agradecer a você, Juliane, agradecer a Aline. Foi, como o Emerson colocou, vocês colocaram de uma forma leve, desmistificando muitas coisas e deixando claro, é uma situação que a gente tem que se adequar, e é melhor a gente fazer agora enquanto somos pequenos do que grandes, né? É melhor agora sendo pequeno, isso vai ser fazer parte da cultura organizacional da empresa, né? Então, esse é o momento adequado, sim, criar esses processos, todo o conceito, o fluxo que vocês desenharam foi realmente muito, muito legal, muito interessante. E vamos fazer esse curso aí, né? A gente vai conversar depois, o pessoal aí participem, gente, porque realmente vale a pena, é um investimento bacana, e isso vai refletir positivamente na equipe e nos resultados dos seus empreendimentos, tá? Então, muito obrigado, parabéns para vocês, e nós vamos conversando e mantendo essa relação de parceria, de entendimento aí, para que a gente possa cada vez mais melhorar os nossos ambientes das nossas empresas. Viu? Obrigado, viu, meninas? Muito obrigado. Obrigada, gente. Gratidão aí. Eu quero agradecer também a vocês, meninas, principalmente por terem explicado de uma forma tão didática, fácil, né, sem juridiquês, que acho que é o que principalmente todo mundo agradece aqui. Foi muito conteúdo, muito produtivo, bacana mesmo. Nós tivemos vários empresários que são associados ou incubados nossos, né, mas também tivemos outros de Lins e outras cidades aqui, né. Então, foi bem abrangente. Eu queria dizer também que eu coloquei aqui no chat o Instagram e Facebook da DTEC, a DTEC Lins, né, para vocês acompanharem, que a gente posta, às vezes, conteúdos, ou até anunciando outros cursos, eventos, né, palestras. Temos que aproveitar agora essa facilidade do online para acrescentar, né, na bagagem, na formação empreendedora de vocês. Bom, então, muito obrigada a presença de todos, né, por terem se engajado, perguntado, tirado as dúvidas. Qualquer coisa também, eu vou deixar aqui o nosso WhatsApp. Nós estamos com consultorias gratuitas abertas também, em vendas online, em outras áreas, finanças, né? Os empreendedores aí que estão encontrando alguns desafios pelo caminho, entrem em contato, peçam, não tem custo, é gratuito, é online, então é só preencher. Aliás, é mais fácil ainda que o WhatsApp, tem um link aqui, que basta preencher esse formulário, que aí a gente entra em contato para marcar essa consultoria. Ok? Então, uma boa noite a todos. Pode ser, tipo assim,
Pode ser lináquea, mas não linense? Eu quero essa consultoria, tô querendo. Claro. Linense é sempre linense, né? Não tem... Adorei, obrigada. Tá certo, então. Uma boa noite a todos. Obrigada, boa noite, turma. Obrigada, Flávio, pelo convite. Cíntia, obrigada. Obrigado. Um abraço para vocês. Boa noite a todos. Valeu, obrigado, gente. Obrigado mesmo. Um abraço. Boa noite. Deixa eu ver que eu me perdi. Aline, acho que você pode parar de gravar, que senão vai ficar... Então, eu estou procurando os meus comandos, que eu meio que me perdi. Achei. Você disponibiliza para mim? Claro, eu vou parar. Porque eu